Beleza, estudante? Tudo bem com você? Na aula de hoje vamos dar continuidade aí na trigonometria, certo? Logo depois da vinheta. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Sou o professor Flávio Souza e na aula de hoje a gente vai continuar aí a nossa playlist de trigonometria, né? Então, na aula anterior, o que eu fiz? Eu dei a definição de triângulo retângulo, mostrei a relação do teorema de Pitágoras e nessa aula o que a gente vai fazer? A gente vai provar a validade do teorema de Pitágoras, certo? Tem várias maneiras de fazer isso, vou fazer de uma maneira bem simples, espero que você entenda. A gente vai usar conceitos de outras séries aí do nono ano, a gente vai precisar de um pouquinho de conhecimento aí do nono ano de fatoração, mas a gente vai relembrando na calma aí, a gente vai relembrar a área de triângulo, a área de quadrado, então bem na calma para que a gente prove o teorema e depois a gente comece a fazer exercícios com ele, certinho? Antes de começar, o que eu peço para você? Se inscreva no canal e ative o sininho aí para receber notificação de vídeos novos, certo? Se você gostar no final, deixa aquele like e comenta aí com seus amigos, compartilha, porque isso é muito importante para o crescimento do canal, certinho? Então vamos para a aula, sem enrolação. Então, aula na tela aqui. Então, aula 2, trigonometria. Então, tá aqui a trigonometria. A gente estava falando do teorema de Pitágoras e a gente vai agora fazer uma demonstração. Lembrando que uma demonstração, ela requer um rigor matemático e tal, mas a maneira que eu vou fazer aqui é uma maneira para que você entenda. Então, por que o teorema de Pitágoras é válido? Então, eu vou usar algumas referências aqui. Então, o que eu fiz? Desenhei um quadrado aqui, ó. Como que eu sei que é um quadrado? Os lados são iguais, os lados opostos são iguais, e aqui eu tenho 4 ângulos retos. Então, um quadrado, nada demais. Quanto vale o lado desse quadrado? Não importa, é só um quadrado, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Quando eu tenho um quadrado, eu consigo calcular a área desse quadrado. Então, o que eu coloco aqui? Coloquei aqui, ó. SABCD. Esse S é de área. Então, ó, a área da figura ABCD. E o que é ABCD? Ó? É o meu quadrado. Então, tá aqui, ó, a área do quadrado ABCD. Beleza? Dentro desse quadrado, eu inseri um outro quadrado menor. E aí eu coloquei aqui, ó, com os vértices E, F, G e H. Então, ali dentro tem um quadrado menor. E esse quadrado menor, ele me fez aparecer aqui nos cantinhos, ó, 4 triângulos, beleza? E aí, o que eu vou mexer agora? Vou focar nesse triângulo aqui, ó. Esse triângulo HBE, certo? O que eu tenho aqui, ó? Quando a gente está estudando geometria, a gente aprende que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, certo? Então, qual é o meu objetivo? Provar que esses 4 triângulos que tem aqui, ó, que eles são iguais. Então, vou provar isso de uma maneira bem simples. Então, eu tenho esse ângulo vermelho aqui, ó, que não importa quanto ele mede, tenho esse ângulo verde e tem esse ângulo de 90 graus aqui, ó. Então, se eu somar o ângulo vermelho com o ângulo verde com esse ângulo de 90 graus, a soma dos três dá 180. Bom, mas o ângulo B aqui, ó, ele já mede 90. O que eu concluo com isso? Que a soma desse pedacinho verde com a soma desse pedacinho vermelho com a soma desse pedacinho verde equivale a 90 graus, beleza? Então, toda vez que eu tiver um pedacinho vermelho, um ângulo de 90 graus e um pedacinho verde aqui, ó, ele vai valer 90. Vai valer 180 a soma dos três, certo? Agora, se eu olhar, ó, eu tenho esse verde, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, ó. Então, esse pedacinho que está aqui no ângulo E, aqui, ó, esse pedacinho que está faltando para completar, ele equivale a esse ângulo vermelho, ó, porque ó, eu tenho 90 graus, um verde e um vermelho. Está formando 180, certo? Aí, se eu olhar para esse triângulo, ó, FCE, está faltando esse ângulo aqui de cima. Só que nesse triângulo eu já tenho 90 e já tenho um vermelhinho aqui, ó. Então, agora esse daqui tem que ser o verde, porque esses três juntos formam 180 graus, certo? Agora eu tenho o verde, 90, e esse pedacinho aqui, ó, ele vai equivaler ao ângulo vermelho. Repetindo, não importa o valor do ângulo, certo? Agora, se eu for completando aqui, ó, então, ó, tem um vermelhinho, o de 90, então aqui tem que ser o verde para dar 180, certo? Verde, 90 graus, esse pedacinho tem que ser o vermelhinho, formou 180
80 graus, esses três juntos. E agora eu tenho o vermelhinho, tem um ângulo de 90 aqui. Então esse pedacinho tem que ser o ângulo verde. Esses três triângulos, eles têm os ângulos iguais. Então eles têm a mesma medida. Eles são triângulos iguais. Porque, ó, esse lado GH, ele é igual ao lado HE. E é igual ao lado EF, porque aqui no meio tem um quadrado, ó, IFG. Então, ó, se eu tenho os ângulos iguais aqui e tenho pelo menos um lado, existem os critérios de semelhança que provam para mim que esses ângulos são iguais. Então, eu poderia usar aqui nesse caso ângulo, lado, ângulo, certo? É uma coisa da geometria que depois a gente vai ter aula sobre isso no canal, beleza? O importante é você entender que esses quatro triângulos são iguais, certinho? Então, continuando aqui, ó, o que que eu faço? Calcular a área desse quadradão que está aqui, eu posso calcular de duas maneiras. Eu posso ter a medida do lado desse quadrado e usar a fórmula da área do quadrado, né? Que é lado vezes lado. Ou então eu posso calcular a área desse quadrado que está no meio aqui, mais a área desses quatro triângulos. Então, se eu pegar esse quadrado central e somar com esses quatro triângulos, vai dar a área do quadradão aqui, certo? Então, ó, o que que é a área desse quadradão? É a área do quadrado menor mais 4 vezes a área, ó, do triângulo DFG. Vamos olhar aqui, ó, DFG. Ou seja, esse triângulo. Eu poderia ter colocado no lugar de DFG FCE, ou poderia ter colocado EBH, ou poderia ter colocado HAG. Por quê? Porque os quatro triângulos são iguais, beleza? Então vamos começar a fazer conta aí. Para começar a fazer conta, eu preciso saber a medida dos lados. Então, ó, como não importa a medida do lado, e eu estou querendo demonstrar, eu não vou usar números, eu vou usar letras. Então, o lado desse quadrado aqui, ó, mede A. Beleza? Então, A, aqui também mede A, e aqui também mede A. Esse pedacinho que vale do E até o C, eu coloquei que vale B, certo? Bom, se esse pedaço vale B, esse pedaço do H até o Bzão aqui, ó, também vale esse Bzinho. Do A até o G também vale B. E do D até o F também vale B. E eu coloquei uma outra letrinha aqui, ó. Do E até o Bzão vale Czinho. Do A até o Hzão vale Czinho. Do G até o D vale Czinho também. E do F até o C também vale Czinho. Então vamos começar a calcular a área. Como é que eu calculo a área de um quadrado? Lado vezes lado. Então, ó, a área do quadrado ABCD, que é o meu quadradão, é lado. Ó, quanto mede esse lado? Mede esse valorzinho do C mais esse valorzinho do B. Ó. Então, ó, B mais C, certo? Então é lado ao quadrado. Lado vezes lado. E como é que eu faço isso? Isso aqui é um produto notável. Então eu tenho o quadrado de uma soma. E como é que a gente aprendeu a fazer isso lá no ensino fundamental? O quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo, que é o B, vezes o segundo termo, que é o C, mais o quadrado do segundo termo. Então, a área desse quadradão aqui, ó, é B ao quadrado mais 2BC mais C ao quadrado, certo? Fica tranquilo que a gente não vai fazer essa demonstração direto. Eu só quero provar a validade do teorema. Como que ele chegou que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado? A gente precisa entender isso. Então, essa parte azul aqui eu já fiz. Agora vamos calcular a área do quadradinho. Ó. Como é que eu calculo a área desse quadradinho aqui? Ó? A área do quadrado EFGH. Então, ó, como a área é lado ao quadrado, e o lado mede A, então é A vezes A, que ficaria A ao quadrado. Então, ficou mais simples. E agora o que eu preciso calcular? A área do triângulo, ó, DFG. Como é que eu calculo a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Então, ó, vou usar aqui, ó. Quanto vale a base desse triângulo? Vale, ó. Posso pegar esse Bzão aqui como referência, ó, porque os quatro triângulos são iguais. Base vezes altura, então B vezes C dividido por 2. Por isso que ficou BC sobre 2, certo? E agora eu vou aplicar essa formulinha que está aqui, ó. Eu vou provar que a área do quadradão
é igual à área do quadradinho mais 4 triângulos. Então, ó, o que tem aqui nessa primeira parte, ó? Antes do igual, no primeiro membro, a área do quadradão. O que tem no segundo membro, depois do igual, ó? A área do quadradinho, que é a ao quadrado, mais 4 vezes a área do triângulo. Então, ficou assim. E aí, como é que a gente continua isso? Então, no primeiro membro eu não mexi, ó. Então, aqui eu fiz 4BC dividido por 2, ó. 4 dividido por 2 virou 2, certo? E aí a gente tem uma equação simples aqui, ó. Eu tenho 2BC desse lado, que é positivo, e tenho 2BC desse lado, que é positivo. E aí eu posso cancelar. Quando eu cancelo, olha o que sobrou desse lado. Sobrou B ao quadrado, sobrou C ao quadrado e sobrou A ao quadrado. Então, realmente, o teorema de Pitágoras, ele é válido. Ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, esse Azão aqui, ó, esse Azinho, desculpa, além de ser lado desse quadrado, ele é hipotenusa desse triângulo. Esse Czinho aqui, ó, além de ser uma parte do quadradão, ele é cateto desse triângulo. E esse Bzinho aqui, ó, além de ser uma parte do quadradão, ele também é cateto desse triângulo. E aí, só para escrever na posição certinho, ó, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que foi o que a gente terminou a aula anterior. E aqui está uma demonstração do teorema de Pitágoras. Agora, sabendo que o teorema é válido, a gente pode aplicar ele em qualquer triângulo retângulo, porque realmente a gente sabe que vai dar certo para qualquer triângulo retângulo, certo? Então, a aula de hoje está encerrada aí, ó. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, certo? Não esquece de deixar seu like, deixa seu joinha, comenta aí, porque isso é muito importante para o crescimento do canal, beleza? E na próxima aula a gente vai fazer alguns exemplos aí sobre o Teorema de Pitágoras. Tranquilo? Tchau, tchau. Fui!